Vamos bater um papinho, gente, hoje sobre uns acontecimentos. Bater um papo mesmo, tá? De forma descontraída, não é palestra. Quero só trazer algumas informações das minhas questões, das minhas pesquisas, das minhas perguntas, né? Que eu vou fazendo a eles, vou procurando também respostas em livros, em vídeos, em palestras. É, principalmente, né, também aqui dentro de mim, no meu self, no meu Deus interior, né? E o pessoal aqui já sabe como é que é a minha forma, assim, que eu sempre digo, gente, pergunte que a resposta vem. Pergunte que a resposta... Ah, porque eu não queria compreender tal coisa. Não só sobre conceito, sobre conhecimento em si, né? Mas sobre as questões da nossa vida, nossas questões pessoais. Ah, eu não estou entendendo porque tal coisa está acontecendo, por isso e aquilo. Pergunta que a resposta vem. Bate a porta e ela vos abrir-se-á, disse Jesus, né? Então, quem busca, encontra. Se o propósito é sincero, de desenvolvimento, se de dilatar a compreensão, né? E então a resposta vem. E a gente é só estar atento, é só observar que a gente identifica essas respostas. E principalmente quando se trata das questões pessoais, né? De aceitá-las. Não é só de compreendê-las, de aceitá-las, né? E aí, quando se trata de conhecimentos gerais, né, já não tem necessariamente isso do aceitar, mas do compreender e continuar aprofundando no conhecimento, porque quanto mais a gente se aprofunda, mais dilata a nossa compreensão e a gente vai trazendo isso para a prática diária, né? Que isso é o importante, senão de que serve o conhecimento? Se não for trazer para a prática diária, né? Se não for para aplicar na nossa vida. Pois bem, e aí, dentro dessas minhas perguntas, desses meus porquês, eu já tinha observado que estavam acontecendo algumas coisas. Tanto observei na minha vida pessoal, quanto observei que estava acontecendo com outras pessoas. Coincidentemente, entre aspas, algumas pessoas também iam me procurando, relatando alguns casos pessoais, né? E aí eu via que estava dentro disso, que se encaixava nisso que eu já estava, assim, desconfiada. E então eu comecei a pesquisar, a buscar respostas para isso, certo? Do que era que estava acontecendo. E então as respostas chegaram, tanto, né, por, vamos chamar de sonho, né, que foi um desdobramento em viagem astral, como diálogo mesmo durante o dia em estado de vigília, porque não necessariamente tem que ser só quando você vai dormir, você durante o dia, você está ali quietinho, você está pensativo, e você pode fazer sua pergunta e a resposta vem, certo? Se não vier naquela hora, porque guias espirituais, mentores não são onipresentes, às vezes eles não estão ali naquela hora, mas assim que possível, eles aparecem, eles vão dando a resposta, ou outro amigo que esteja presente e que vai nos auxiliando, né, nessas questões. Então, assim foi, né? Tanto aconteceu em viagem astral, como aconteceu de durante o dia mesmo em estado de vigília, eu perguntar, né, sobre essas coisas que eu queria compreender. Pois bem, e que coisas são essas? Começou do que a gente já sabe, né? Dos acontecimentos da transição planetária, de todo esse movimento energético que está acontecendo, mexendo com todos nós, né? Porque essa movimentação energética de luz que chega, de luz que sai, de guerra espiritual, de opositores que não querem que o planeta transite, que não querem que nós nos regeneremos, né?
E então, dentro desse todo movimento que a gente já sabe e que ocorrências outras que tantas pessoas, né, tantos canais por aí que vão falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, gente, vai acontecer um monte de coisa, mas ninguém sabe quando, nem como, e a gente não pode se prender a esses detalhes físicos, porque faz tudo parte de um processo natural, certo? Agora, o mais que nos chama a atenção para que a gente observe com mais cuidado e a gente se observe também dentro desse processo, é essa movimentação energética. E então eu estava observando isso, que algumas coisas estavam acontecendo meio que a revelia das pessoas, tipo assim, não necessariamente que algumas pessoas tenham buscado por aquilo e estavam vivendo situações que, caramba, eu não fiz nada para que isso acontecesse, eu não busquei por isso, e por que isso está acontecendo na minha vida, né? De questões, algumas mais aflitivas que outras, né? Mas não necessariamente só de questões aflitivas, mas também de mudanças às vezes até radicais, né? De emprego, de cidade, de companhias, né? De pessoas que fazem parte do ciclo existencial, né? Amigos que saem, outros que chegam, toda essa movimentação. E até então, nenhuma grande novidade. Eu estava observando alguns detalhes pertinentes a essa movimentação energética no tocante que eu estava conseguindo separar, não sei se a palavra é bem separar, mas assim, observar separadamente, né, essa movimentação energética, né, e esses acontecimentos na vida das pessoas. Quando, digamos assim, coisas meio de, entre aspas, de surpresa, certo? E aí, então, vou fazer uma junção das respostas, tá? Junção de pesquisa, de intuição, de diálogo interno, de viagem astral, tá? Não vou ficar aqui, olha, isso foi na viagem astral, isso foi porque senão vai confundir, vai render muito. Então, vou tentar sintetizar um pouco a coisa, tá? E então, o que foi informado foi o seguinte: de fato, né, acontecendo toda essa movimentação energética, porque o planeta está em transição, mas na verdade a transição ela é humana. O planeta está tendo movimentos geofísicos, certo? Pertinentes a esse processo de evolução dele, porque os planetas, né, são vivos, a Terra é viva, é Gaia, é vida, respira, entendeu? Então, passa por seu desenvolvimento também, por seu amadurecimento. Mas, nesse tocante de desenvolvimento das condições espirituais, essa transição é humana, é de nós humanos. Quem está em trânsito somos nós. E a gente precisa observar isso com um pouquinho mais de atenção para a gente dar valor, perceber o valor, a importância desse momento, certo? E a gente desenvolver, então, um discernimento para a gente conduzir a nossa existência dentro dessa condição, certo? E aí o que foi informado foi o seguinte, que de fato no meio de toda essa movimentação, e para que a gente possa lograr êxito no nosso desenvolvimento, porque a maioria está atrasadinho, certo? Então vamos falar nós, né? Vamos nos incluir, falar estamos atrasadinhos, e aí a gente corre o risco, tá? De não conseguirmos
esse desenvolvimento, de desenvolver um quanto energético, certo? Favorável ao mundo de regeneração. E aí, ou é exilado para mundos primitivos, ou mundos de provas e expiações, certo? Ou vai passar muito tempo no mundo da erraticidade, né, no plano espiritual, aguardando uma oportunidade de reencarnar aqui, certo? E que isso pode demorar muito. E nessa demora, o que é que vai acontecer, né? Vamos nos separar daqueles que nós amamos, vamos nos separar dos nossos entes queridos, porque vamos nos perdendo de vista, porque cada um vai seguir o caminho do seu desenvolvimento, certo? Aí, o que é que acontece? Uma mãozinha, tá? Uma mãozinha do universo, dos irmãos de dimensões superiores, porque para que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, precisa que tenha um magnetismo já preparado para aquele evento. A gente não passa, a gente não vive algo que não estejamos preparados para viver, certo? E então é aquilo, Deus dá o frio conforme o cobertor. O outro ditado, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, quando a gente já tem alguma condição para passar por determinadas experiências, essas experiências vão acontecer. Quando a gente vai reencarnar, que tem todo aquele planejamento reencarnatório, né? Esse planejamento é de acordo, certo? É de acordo com a nossa condição em lidar com aquilo. É tanto que a gente até, em outros encontros, né, já brincamos assim, de que às vezes a gente coloca várias coisas na nossa listinha, né? E eles vão retirando, porque sabe que a gente não ia dar conta logo daquilo, certo? E aí, o que é que tem acontecido? E dentro disso que eu fui observar, algumas pessoas, certo? Estão recebendo a bênção, e a gente precisa ver isso como bênção, tá? De algumas experiências estarem sendo antecipadas. Antecipadas para que, com essa experiência, se a pessoa souber aproveitar e tirar a lição dali, então desenvolver e expandir sua consciência a partir dessa experiência, a partir desse evento, tá? Ela vai então aumentar o seu quanto energético e estará em condições, né, um pouco mais favoráveis para se tornar um espírito em regeneração. Tá dando para compreender isso? E aí, foi me explicado que são situações que a pessoa iria até viver mais adiante. Ou nessa existência ainda, tá? Ou em existências futuras, porque o que a gente vai experimentar em vivências futuras já está sendo criado a partir do que a gente está fazendo da nossa vida hoje, a partir das nossas escolhas hoje. Compreende isso? Então, assim, como será a minha vida futura? Como é que você está vivendo hoje? Como é que está a sua consciência hoje? Entende? Então, alguns eventos. Aí, o que é que acontece? Como é que se dá a criação dessa realidade? Lembram que quando nós conversamos, né, sobre as leis herméticas e que falamos que Hermes Trismegisto diz, né, a realidade ela é criada em 3 níveis: espiritual, mental e físico, certo? Então, quando a gente cria no mental, já está criando no espiritual. O quê? Aquela informação energética. Essa informação energética vai se condensar mais adiante
no físico, na matéria, no mundo das formas. E então, condições que nós já criamos, que já existe essa informação energética, estão sendo, vamos colocar assim, materializadas antecipadamente, para que essa lição já seja logo compreendida. Tá dando para acompanhar isso, gente? Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, certo? Assim, quiser falar, eu não compreendi, repete, tá bom? Então, essas informações energéticas, elas já vão acontecendo. No lugar de acontecerem mais adiante, estão acontecendo agora. Então, para muitas pessoas, e daí muitas pessoas estão com aquela sensação assim, caramba, uma coisa atrás da outra, caramba, eu mal resolvi um problema, está vindo outro, parece que assim, a pessoa não tem um minuto de paz, mas porque está no processo mais acelerado de desenvolvimento. E isso só acontece se a pessoa estiver em condições, tá certo? Como a gente falou daquela frasezinha de Jesus, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? E o frio é conforme o cobertor, certo? E então, se acontece, é porque a pessoa está em condições já de lidar com aquilo. Mesmo que sejam questões que, para que for ser melhor aproveitada essa experiência, a pessoa já precisa estar com um grau de consciência mais aberto. Mas aí é que está a coisa. É justamente ela que vai aumentar esse grau de consciência, se a pessoa souber aproveitar. Tá? Bom, pronto. Isso aí foi ponto 1. O ponto 2, o que está acontecendo com outras pessoas. Essa antecipação, né? Dessas experiências para que a pessoa expanda logo, expanda mais um pouco a sua consciência e expandindo a sua consciência, obviamente que vai aumentar o seu quanto energético. Aumentando o seu quanto energético, está elevando sua frequência. Se está elevando sua frequência e está se capacitando para ser um espírito em regeneração, não um espírito regenerado, mas um espírito em regeneração. E como é que a gente vai aproveitar melhor essas experiências? Através do autoconhecimento, quando elas acontecem. É a única forma da gente compreender os eventos que acontecem em nossas vidas. Gente, sejam problemas já corriqueiros, tá? Que ficam ali se repetindo porque a gente não compreendeu ainda, estou dando uma ajeitadinha aqui no cabelo, né? Sejam problemas novos, tá certo? Beleza. O segundo ponto que está acontecendo com outras pessoas, certo? Que é essa antecipação, outro é inversão do karma. Vou explicar o que é que acontece. Primeiro, vamos explicar o que seja karma, né? Que não tem nada a ver com punição, não tem nada a ver com isso que a gente aprendeu, que ensinaram para a gente, que estamos aqui para pagar alguma coisa. Já estamos bem cansadinhos de falar isso aqui, né? Que não estamos aqui pagando nada, certo? Mas vivendo experiências onde a gente possa, de um lado, reparar males que tenhamos cometido, certo? E, ao mesmo tempo, crescermos com isso, nos desenvolvermos com isso. Por isso que a gente sempre fala que não viemos buscar nada, viemos trazer, certo? E aí, tanto a gente se desenvolve no âmbito individual, quanto a gente colabora, né, com o progresso coletivo, com o desenvolvimento coletivo. E então, como é que acontece essa inversão
do karma, ou seja, dessas experiências. Aí eu estou falando de inversão, aí achei engraçado agora. A câmera de Beth inverteu, ela virou o celular, que eu estou falando de inversão. Então, como é que se dá essa inversão de karma? É assim, e aí vai precisar que a pessoa tenha já alcançado um méritozinho para isso. Se de um lado tem expiações, provas e expiações sendo antecipadas, de outro lado, com outras pessoas, tem provas e expiações sendo invertidas. Tem até no livro uma história, né, no livro de Chico, que um homem ele veio e estava na programação dele, ele queria passar pelo que ele já tinha feito uns escravos dele passarem, que perdia os dedos no maquinário lá, acho que era de moer cana, alguma coisa assim, eu não lembro dessa história direito. Só que ele alcançou tanto mérito, ele desenvolveu tanto, que quando chegou no momento dele perder todos os dedos, né, ia perder a mão toda, ele perdeu só um dedinho. Só um dedinho. Então, aquilo foi atenuado bastante. Pronto. Então, o que é isso da inversão do karma que está acontecendo com algumas pessoas? Essas informações energéticas, certo? Que já criamos e que mais adiante, né, iriam tomar forma, tá? Ou nessa existência ainda, ou em existências futuras, tá? Por mérito da pessoa, por outro lado, ela ter buscado abrir mais a sua consciência, ampliar um pouco mais a sua consciência, e dentro do trabalho da fraternidade e todas essas coisas que a gente já sabe, certo? Essa realidade é atenuada e substituída, ou atenuada, como no caso do dedinho que eu falei, né? Ou substituída por outra prova e expiação. Então, por exemplo, é porque eu não posso falar dos casos específicos, tá? De que isso aconteceu, de uma substituição, certo? Não posso falar. Então, eu vou tentar dar um exemplo assim, bem chulinho, bem bobo, mas para a gente compreender. Vamos supor que já havia uma informação energética, uma pessoa já tinha criado uma realidade no mental e no espiritual, que mais adiante iria, né, se concretizar aqui no mundo das formas, de uma enfermidade grave. Mas essa pessoa conseguiu, de outro lado, contrabalancear essa informação energética, tá? Com benefícios que a pessoa tenha realizado. Aí, essa enfermidade teve condições da sua informação energética ser substituída por um desemprego, onde a pessoa passa um aperto danadinho. Não é melhor do que uma enfermidade grave? Deu para compreender, mais ou menos? E então, aí algumas coisas vão acontecendo e que muita gente assim, caramba, eu não sei por que isso aconteceu. Eu comecei a observar isso através de mim mesma, de uns 2 anos para cá, certo? E aí ver que o tempo que eu já venho, eu digo a vocês que eu só passo uma informação para vocês quando eu já estou consciente dela, né? Eu demoro um bocadinho para passar uma informação que, para não ser irresponsável, está trazendo informações sem sentido, certo? E então já há 2 anos que eu venho buscando
compreender sobre isso. E dentro dessa busca, por esses dias, vamos dizer assim, não vou dizer assim que fechou, porque a gente não pode dar nenhum tema por encerrado, né? Porque não se conclui, né? Não se tem a intenção de concluir o tema, porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor nossa vã filosofia, certo? Agora, esse segundo ponto me lembra até uma frase de Emmanuel, por Chico, né, por Chico Xavier, que diz assim: quando a justiça divina, eu agora não vou saber a frase assim, ipsilíteres, tá? Mas é assim, quando a justiça divina encontra a pessoa, que não fala assim a pessoa, encontra a pessoa em trabalho, em benefício do próximo, manda a justiça divina. Ixi, gente, eu vou procurar essa frase. Gente, alguém pode até pesquisar aí para a gente ler. Coloca aí, pesquisa no Google. Só coloca o finalzinho que aparece a frase completa. Manda a justiça divina, que é o karma, né? Volte sem data prevista de retorno. Se alguém puder pesquisar aí. Porque eu fui intuída agora dessa frase, senão eu teria preparado ela para trazer. Aí eu não lembro assim, ipsilíteres. Certo? Senão depois eu coloco aqui. Certo? Mas diz basicamente isso, que quando, vou traduzir com minhas palavras, quando o universo nos encontra trabalhando em benefício do próximo, em benefício do nosso desenvolvimento, né? Manda a justiça divina que aquela expiação, aquela prova retorne sem data prevista para acontecer. Entendeu? Então, não é assim que tudo vai acontecer, que tudo a gente vai ter que pagar, que ninguém está pagando nada. Mas, às vezes, a gente aprende a lição antes mesmo da lição acontecer. Isso não é possível? Isso é possível. Muito embora a gente, 99% das vezes, precisamos da experiência em si para que a gente possa desenvolver, certo? Então, foram esses dois pontos. Depois que alguém encontrar isso, vai falar, aí a gente volta. Achou? Como é que diz? Aí. Espera aí que eu vou ler para vocês. Deixa eu ver onde é que eu botei. Toda vez que a justiça nos procure para acertos de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina, que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Exatamente. Exatamente. Eis a misericórdia divina. Então, eis a misericórdia divina nessa inversão de karma, ou de como queira chamar, né? De provas ou de expiação, né? Ou de não acontecer tão cedo, sem data prevista de retorno, entendeu? Até para que aquele bem que está sendo realizado não seja prejudicado. Sabe onde acontece isso? Em casos de moratórias. Tem pessoas que tiveram enfermidades graves, tem pessoas, ou alguma coisa assim, porque quando eu falo em enfermidade grave, né, pensa logo em câncer, mas tantas coisas que podem acontecer que seriam terminais, e as pessoas ganham o que se chama de moratória. Ganham uma moratória por causa do desenvolvimento que a pessoa já vinha. Entendeu? E aí essa moratória é sem tempo determinado. Sem tempo determinado. Entendeu?
Dizem, não sei se é verdade, porque ainda ele já pode ter dito, mas ainda não ouvi dele mesmo, mas diz que Divaldo está em moratória, né, que teve problema no coração. Outras pessoas que eu conheço que estão em moratória, pessoas que eu nunca nem cheguei a comentar que estão em moratória, entendeu? Então, isso acontece, é essa misericórdia divina, por causa do desenvolvimento que a pessoa está e por estar sendo útil ao progresso coletivo, entendeu? Então, isso acontece. E aí, gente, qual é a sugestão, a orientação? Espera, eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, meu bem. Você não acha que tem hora que a vida, em vez de ser moratória, é castigo, não? Olha, tem situações que a pessoa está... Tem aquelas situações que a pessoa fica muitos anos, né, às vezes em cima de uma cama, né? Mais vegetando, né, com o perdão da palavra, né, sem ofender, do que vivendo, né? Acontece que situações assim, Kátia, não necessariamente implique, certo? Em experiência já para aquele espírito que está enfermo, que já está, às vezes, quantos, às vezes, que nem acordados ficam, né? Ficam desacordados. Mas é experiência para os cuidadores dele. Às vezes, aquele espírito se dispôs a essa situação em benefício dos seus familiares. Existe a condição, porque experiência que a gente se desenvolve não necessariamente são aquelas apenas em que a gente está ativo ali tomando decisões. Ah, estou desempregada, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou ali ativa, fazendo escolha, tomando decisões e procurando compreender o porquê e o para quê desse desemprego na minha vida. Então, não necessariamente o desenvolvimento espiritual, a expansão da consciência aconteça somente nesse sentido. Vai acontecer também como? Mesmo essa pessoa que está acamada, certo? E muitas vezes até desacordada, invalidada ali mesmo, às vezes sobrevivendo por causa de aparelhos, do seu perispírito, o seu corpo, o nosso corpo físico, como o Ramatiz fala, ele funciona como um mata-borrão do nosso corpo perispiritual. E então, do nosso corpo perispiritual, vai sendo transferido para o corpo físico todas aquelas mazelas. Então, aquilo que a gente pensa que nada está acontecendo para aquele espírito, está acontecendo tudo, porque está havendo essa limpeza do seu corpo perispiritual, que está sendo transferido para o corpo físico. Tá? Em outros casos, e pode ser também, ao mesmo tempo, concomitantemente a isso, tá? O trabalho que está sendo feito com os seus cuidadores, com os seus familiares, com aqueles que estão mais próximos ali. É o caso também, Kátia, de bebês, né? Que acabaram de nascer e já desencarnam. Às vezes não chegam nem a ir para casa, né? Na maternidade mesmo, no hospital mesmo, já desencarna. E os pais ficam naquele sofrimento terrível. E tem que fazer, né? O enterrozinho, tudo, né? Sai aquele caixãozinho pequenininho, tem que fazer tudo aquilo. E os pais ficam naquele sofrimento terrível. Esse espírito, às vezes, veio como uma prova muito rápida para essa limpeza energética do corpo perispiritual para o corpo físico, como experiência para os pais. É como se o universo matasse 2 coelhos numa cajadada só,
entendeu? No bom sentido, né? Sendo desenvolvimento para ambos, tá? Então, meus queridos, dentro desses 2 pontos que nós falamos, qual é a sugestão dos amigos, a orientação dos amigos? O que é que nós podemos fazer diante, se a gente identifica coisas assim acontecendo em nossa vida? Ou sejam, problemas, questões, né? Já costumeiras, que vão tomando um outro rumo, às vezes até se agravando, tá? Enfermidades que surgem de onde você menos esperava, né? Ou questões diversas, tá? Qualquer outra coisa que pode acontecer. Aí a gente pensa assim, ou é o funcionamento da lei de causa e efeito, né? Já na prática, então criamos aquela realidade, mas quando a gente sente assim, nossa, mas será que eu criei mesmo essa realidade? Então, há essa hipótese de ser uma prova ou uma expiação se antecipando, tá? E em outros casos, pode ser uma substituição, tá? Dessa prova e dessa expiação, como nós falamos. E aí, o que é que a gente faz? Agradecer. Quando, no caso, não que a gente vá identificar, né, de forma assim, isso é uma substituição, isso é uma antecipação. Como a gente não vai diferenciar, porque quem sabe são eles que do outro lado vê tudo, né, de uma forma mais ampla, certo? A gente pode sentir no nosso coração, pode conversar com o nosso Deus interior e encontrar a resposta, certo? Mas, em todo caso, gratidão. Porque se for antecipação, significa que você tem condições de passar por aquilo. Então, gratidão. Se for inversão, substituição, gratidão. Porque significa o quê? Que poderia ser pior. Poderia ser algo pior. E tudo isso, porque tudo converge para a nossa edificação. Gente, nada acontece para o nosso mal. A vida, meus amores, não é uma adversária, ela é uma parceira. É uma parceira. Só que ela é uma parceira sabida, inteligente. É uma parceira que não vai satisfazer as nossas vontades, mas vai fazer o que é melhor para o nosso desenvolvimento. Então, nunca é para o nosso mal. Aí a gente pega aquele probleminha que a gente está vivendo e já fica imaginando no futuro problemas maiores. E aí, se for viver problemas maiores em decorrência desse, já é da criação mental. E não porque o problema em si iria trazer problemas maiores. Entendeu? Então, a gente vai também colocando fermento no bolo quando a gente não compreende. Autoconhecimento, gente, nunca é o outro, somos nós. Não é a vida, somos nós. Então, para começar esse processo da compreensão, a gratidão. Meu Deus, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo e para quê? Que é a principal pergunta. Para que isso está acontecendo? Mas desde já eu agradeço. Gratidão. E me ajuda a compreender para que então, a partir de agora, as minhas escolhas, a partir dessa nova experiência, minhas escolhas sejam assertivas, que eu tenha discernimento e sabedoria,
Que sabedoria, meus queridos, nada mais é do que a voz de Deus em nós. É aquela intuição do nosso self, do nosso Deus interno. Isso é sabedoria. Não se adquire sabedoria através do conhecimento, mas através de ouvir, sentir a voz interna. E no final, todos nós sabemos o que fazer. Nós sabemos. A gente não faz, porque nós lutamos o tempo todo com essa voz interior, para a gente não ouvir. Aí a gente começa a colocar um monte de justificativas. De explicações, não de justificativas, porque nem tudo que explica, justifica. Então, algumas coisas explicam, mas não vão justificar as nossas escolhas equivocadas por desespero, né? Pela falta de compreensão, pela birra como criança mimada, brigando com Deus. E aí, olha, o melhor consolo que eu recebi quando minha mãe desencarnou, no velório dela, foi de um rapaz amigo do meu irmão, de um dos meus irmãos. Na porta ainda do cemitério, nos encontramos, né? Tava aquele monte de gente, já tinha acabado o sepultamento, estava todo mundo saindo, aquele monte de gente na frente do cemitério. E aí eu cheguei para ele, eu estava chorando, e eu disse assim: Fulano, eu não acredito, eu perdi a minha mãe, como assim? E ele simplesmente olhou para mim e disse assim: perdeu para Deus, se queixe com ele. Vai encarar, é a lei da vida. Eu tomei aquele choque aparentemente frio, né? Mas foi tão importante aquilo. E eu disse: é isso, é a lei da vida. Tudo que vive, morre para viver. Eu tive uma experiência parecida com essa quando meu filho morreu. Eu fui a Divaldo Franco. E aí cheguei para ele e fiz assim: Divaldo, eu perdi meu filho. Ele virou para mim e disse assim: perdeu não, devolveu, não era seu. Isso. Devolveu para o Criador. Aí eu fiquei assim, né? Ele fez. Agora, a ausência física dói muito. Eu mesmo, agora desencarnou um amigo meu, que era o Nilson, que era o tio Nilson, Uhum. e eu tô sentindo muito. E eu, na hora, tive uma vontade de esganar Divaldo, porque eu fiz ele que pode falar, conversar, fazer de conta que tá junto, tá sentindo muito. Imagine eu, o que é que eu vou fazer da minha vida da agora em diante? A vontade foi de esganar ele. Uhum. Mas Imagino que a ficou a pessoa, história. imagino que a pessoa perde o norte, né? É. E o Perde. outro vem e diz, não, você devolveu, agora é como se falasse assim, que se vire. Eles vai doer, não tem jeito. Não teve engano, Exatamente. não. Exatamente. Então é a lei da vida, é Deus. E aí são as leis naturais. E o que é que a gente pode com isso? O que é que nos cabe? Compreender. A dor só ameniza com a compreensão. E a compreensão é o que fortalece a fé. Fé é isso, é compreender que estamos imersos em leis divinas. E essas leis são imutáveis e elas são democráticas, acontece para todos, né? E aí é como eu ouvi um palestrante certa vez falando assim, que um rapaz chegou para ele e disse assim: seu fulano, você assim que tem intimidade com o pessoal aí do outro lado, né? Eu vou fazer um concurso, olhe para mim para eu passar.
Aí esse palestrante olhou assim para ele e fez assim: meu filho, e os outros que estão estudando para passar? Você está estudando? Vai passar quem estiver estudando. Por que que Deus, a espiritualidade, tem que atender ao seu desejo e não atender o dos outros? Né? As leis divinas são democráticas, é para todos. Se não estudar, não passa, seja quem for. Seja quem for. Se não estudar, não passa. Às vezes a pessoa é mais sabidinha, né? Tem gente que tem uma memória de elefante, que nem precisa estar se matando de estudar, né? Chega no concurso e lembra de tudo e passa. Mas essa pessoa já adquiriu conhecimento antes, né? Já adquiriu conhecimento antes. Então, as leis divinas, né? São democráticas. Aí, às vezes, a pessoa está com enfermidade e a gente fala, eu tenho fé em Deus que eu vou me curar. E os outros também, né? Fé, gente, fé não é aquilo que nos faz esperar por algo. Fé é aquilo que nos faz nos movimentarmos por algo. Então, eu tenho fé que vou me curar. Está fazendo o quê para se curar? Né? Eu tenho fé que vou passar no concurso. Está fazendo o quê para passar? Né? A gente tem até fé que o outro vai mudar. A gente não tem essa petulância? Eu tenho fé em Deus que fulano vai mudar, vai melhorar. Melhorar para ficar do jeito que a gente acha que é o certo. Para ficar do jeito que a gente quer. Entendeu? Eu tenho fé em Deus, né? Eu tenho fé em Deus que meus filhos ainda vão me ouvir para que eu continue dando as ordens. E não respeito a privacidade, a vida individual particular dos filhos, né? É diferente quando você tem filhos que passam por experiências outras de muita dificuldade, né? Muitos, assim, com enfermidades, outros com usos de drogas, né? Outros que estão aí no mundo do crime, né? Então, aquela mãe, em desespero, né? Ela tem aquela fé que o filho mude. Aí é outra coisa, né? Mas, às vezes, a gente pega essa fé para querer que as pessoas mudem para ficar do nosso jeitinho. Então, fé é aquilo que faz a gente se movimentar, tá? Então, uma fé vem de fidelidade. É uma fidelidade à nossa existência, à nossa vida. Certo? Então, vamos lá. Dessas duas questões, a sugestão deles que gratidão, porque a gente não sabe do que se trata, certo? E através da gratidão é que vamos abrir a compreensão do para que aquela experiência. 2, nos colocarmos sempre, seja a experiência negativa que for, nos colocarmos na posição de quem quer desenvolver, de quem quer expandir a consciência. Então, sair, né, da lamentação, da queixa e ir para a prática, olha, aí, no caso, a fé, ir para a prática daquilo que a gente começa a compreender. Eu tô compreendendo que essa experiência está acontecendo comigo para que eu melhore nisso, para que eu transforme a minha vida nisso. E então, deixa eu começar. Um dia de cada vez. Não é, a partir de hoje sou outra pessoa. Um dia de cada vez. Com paciência, com resignação, com coragem. E começar a praticar aquilo que está
compreendendo. 3, a paciência. Não há êxito em nenhuma experiência sem que a gente tenha paciência com o processo. Sem que a gente tenha paciência com a experiência, com a vida, paciência com Deus. A gente perde a paciência com Deus. E paciência conosco mesmo. 3, veja que vem numa sequência. A gratidão que vai abrir a compreensão, né? A paciência, e a paciência, né, vai fortalecer também a fé. E é a paciência, a coragem de seguir requer paciência. A coragem de colocar em prática aquilo que a gente compreendeu requer paciência, porque a gente não vai conseguir tudo de uma vez só. A gente vai ser um dia de cada vez. Então, precisamos ter paciência conosco mesmo. Não é nos acomodarmos e ficar dando justificativas. Ah, porque é difícil, ah, porque isso e aquilo, ah, porque eu não consigo. Não é dar justificativas, é estar ciente da realidade que precisa ser modificada, tá? Das crenças que precisam ser modificadas para que, então, aquela realidade seja transformada, certo? Então, gratidão, que vai chamar compreensão, a paciência, né, que vai fazer com que a gente lide melhor com essa experiência, tá? E o terceiro, que vai depender desses dois, ouvir o coração, ouvir a intuição. Porque nós só somos assertivos quando a gente ouve, entre aspas, o nosso Deus interior. E aí é o quê? Ter discernimento. Isso por quê? Porque se trata de experiências novas, ou mesmo que sejam anteriores, mas que estão tomando uma proporção, né, diferenciada, ou estão aumentando, ou estão se alargando, trazendo outros conflitos para dentro desse conflito que já existia. Olha a complicação da coisa. Você já tinha um conflito, já tinha um problema que você lida com ele a vida toda. Aí não compreendeu nada com ele. Aí vem outros para dentro, que é o fermento, né? O bolo cresce e você dizia agora. Então, não deixa de ser uma experiência nova também, certo? Então, nós não podemos resolver questões novas com pensamentos velhos, com sentimentos velhos, com crenças velhas. Porque se a experiência é nova, está nos convidando para novas atitudes, para uma nova postura. Senão a gente não compreende o que ela está nos trazendo. E se a gente compreendeu, quando a gente começou a agradecer, se a gente compreendeu, a gente só vai conseguir, nesse passo a passo, colocar em prática com o discernimento, com a sabedoria. E aí não vai ser com experiências ou com sentimentos, com crenças antigas. Dá um exemplo. Bem, que de novo eu também não posso citar nomes e não posso citar histórias, tá? Aí vou dar um exemplozinho, assim, mais comum, digamos.
uma mãe, um pai, tinha alguns problemas com um filho ou uma filha. Mas problemas esses que também não era nada assim de exagerado, tá? Vamos supor que aquela filha, para não estar só falando dos meninos, né? Falar das meninas também, que aquela filha bebe muito. E os pais ali, poxa, para de beber, é tão feio uma mulher beber, não é feio, olha a crença, não é feio o homem, é feio a mulher. É tão feio uma mulher bêbada, o homem, não é feio o homem ficar bêbado, para a mulher é. Aí ela tem lidado com isso a vida inteira. Aí colocaram fermento no bolo e o problema se expandiu, cresceu. Ela descobriu que, além da bebida, essa filha está fazendo uso de drogas, e drogas pesadas. Nem usa mais maconha, que é a mais fraquinha, né? De drogas pesadas. Ela não vai poder resolver isso com crenças anteriores. Ela não vai poder ajudar essa filha e se ajudar com pensamentos que ela tinha antes. Ela vai ter que se modificar, transformar suas crenças para poder ajudar essa filha e se ajudar. Aí vamos supor que a crença dela... Gente, eu estou danada aqui toda hora pegando no cabelo, porque na bipolaridade aqui de Rio Preto está calor. E quando eu estou falando assim, eu também, né, já sinto da energia mesmo, eu sinto aquele calor no rosto, chega o queixo aqui, está brilhando. Então, é assim, eu saio de manhã cedinho para caminhar com 15, 16 graus. Meio-dia está fazendo 28, 29, 30. E já anunciaram, vem frente fria aí, para esse fim de semana, que pode chegar a 5 graus. Logo que eu cheguei aqui... Cruz das Almas está gelado, tanto que eu Tá. comecei ali, fui vestir uma blusa, daqui a pouco já vim para a cama com o computador e tudo. Tá gelado, gelado. Quando eu cheguei de Aracaju, há 15 dias, ainda peguei 5, 6 graus aqui. Agora já vai voltar à frente fria. Então, Rio Preto é assim, uma hora você está... Eu saio toda encasacada de manhã, meio-dia já estou sem roupa. É doideira aqui, assim, Rio Preto é bipolar. E então, o que eu estava falando? Sim, então, como é que essa mãe vai ajudar efetivamente a filha e, no caso, né, também se ajudar? Se ela tinha a crença antes, né, e crenças são limitantes, né, de que filho tem que ter religião. Ah, bebe porque isso é falta de Deus, isso é porque não vai para a igreja. Aí, quando ela descobre que, além da bebida, a filha também está fazendo uso de drogas, ela não pode ter esse mesmo pensamento. Porque essa filha não vai para a igreja. Ela não está compreendendo que essa experiência é experiência para a filha e é para ela também. Que não é apenas para ela ajudar a filha, é para ela se transformar também. Então, ela só vai conseguir ajudar a filha se ela primeiro se transformar. E aí, sim, se sai do problema. Se transforma. É quando efetivamente consegue ajudar. Então, deu para compreender isso? Então, das experiências novas que nos vão acontecendo, e foi o que eu pude ir passando para algumas pessoas que conversavam comigo, você não tem como resolver com pensamento antigo, com pensamento velho.
com crenças limitantes. Você tem que transformar os seus sentimentos, a sua percepção, tá? Para que você, então, se conduza nessa experiência com assertividade, que é com sabedoria. E aí você vai ter condições de sentir, de ouvir o que o seu Deus interno está dizendo. Está lhe intuindo. Porque a gente coloca uma mordaça à frente dessa intuição, que são as nossas crenças. As nossas crenças limitantes. E a gente, então, aí fica assim, mas eu oro, eu estou passando por um problema assim, eu já orei tanto, já pedi tanta ajuda a Deus, a Nossa Senhora, a não sei quem, a não sei quem, mas eu não consigo sentir o que é para eu fazer, eu não consigo perceber. Claro, tira as crenças da frente, se abre com pureza, se entregue a Deus, se entregue e sinta que todas as respostas estão dentro de nós. Senão a experiência vai se repetir. E aí o que a gente tinha conversado no comecinho, que se antecipou ou se houve a inversão, né, uma substituição de uma prova de uma expiação, é porque já se tinha condições para lidar com essa experiência. Então, falando assim, nu e cru, né? Como o caso que eu falei do amigo que falou sobre sua mãe, de Divaldo, né? Que falou para a Cátia, falando nu e cru. Não consegue, porque não quer. Porque o lidar com o desapegar das crenças é o mais difícil para a pessoa. Porque dentro dessas crenças vêm os desejos e as supostas necessidades. E esses desejos, que são do ego, querem ser satisfeitos. E então, se lá no inconsciente e no consciente, essas crenças estão ali reverberando, pulsando o tempo todo, não tem como ouvir, sentir a voz de Deus dentro de si. Porque o que está pulsando ali é o desejo que desejos sejam realizados. E daí vem o que, então? O sofrimento. Deu para entender, meus queridos, o que é sofrimento? É quando nossos desejos não são realizados. É diferente da dor. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Vou pedir licença à Kátia para ir lá para o exemplo dela com o filhinho dela. Doeu e dói, né, ainda. Dói pra caramba. Mas, a partir do momento que ela tomou consciência que ela não perdeu o filho, eu até me emociono, cara, estou me emocionando, que ela não perdeu o filho, ela devolveu para Deus. Gente, sou muito... Ai, gente do céu. O sofrimento acabou. E ela se transformou, teve condições de transmitir paz para o seu filho. Aí sim, isso é expansão da consciência. Vou contar uma coisa para vocês. Eu contei para a Laura, aqui, minha filha. Não, foi para a Débora. A Laura não estava no dia, não. Que outro dia, quando fui dormir, eu sentadinha lá na cama, conversei com minha mãe.
Mãe, eu não sei como é que a senhora está, mas assim, eu quero lhe pedir desculpa, porque eu não sei como é que está o seu grau de compreensão. Aí, por conta das crenças, né, que se tinha, a senhora me desculpa da senhora não me ver sofrendo, não me ver chorando de saudades. Mãe, desculpa, eu não sinto nada disso. A minha certeza do encontro é tanta que eu só sinto vontade de transmitir alegria para a senhora, só alegria. Dizer, fique bem, por favorzinho, como diz Débora, por favorzinho, fique bem, brilhe a sua luz, onde a senhora estiver, brilhe a sua luz. Que um dia todos nós vamos chegar, vá preparando o cantinho aí que a gente chega. Entende? Então, eu falei assim por não saber como é que estão as crenças dela. E às vezes o espírito que desencarnou, ele fica assim, vixe, também ninguém está sentindo minha falta, ninguém está sofrendo por mim, entendeu? Mas às vezes é porque as pessoas são muito conscientes, tá? Então, a gente fecha assim, com isso. A gente não pode, não tem como resolver uma questão que está nos afligindo com pensamentos antigos, com sentimentos antigos, com crenças limitantes. Porque se a experiência é para expandir a nossa consciência, não cabe crença, né, gente? Na expansão da consciência não cabem crenças. E, gente, nós estamos atravessando um período muito difícil dessa transição. Nós estamos no olho do furacão. Então, não há mais momento para queixas e lamentações ou estar esperando o Papai do Céu fazer milagres. O momento exige autorresponsabilidade, autoconsciência. Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Mudar o paradigma de vida, sair do paradigma material e entrar no paradigma espiritual, que somos espíritos imortais. E que estamos aqui para desenvolver o nosso espírito. Estamos na matéria, mas não somos da matéria. Então, por favor, vamos parar de sofrimento por causa da vida na matéria, por causa de realização de sonhos, por causa de coisas materiais, por causa de desejos do ego, por causa das crenças limitantes. Nós sofremos por causa das nossas crenças limitantes. Porque essas crenças nos colocam numa posição de que sabemos como que as coisas devem ser. E não é. Crenças limitantes essas, eivadas de machismo, de materialismo, de tantas outras coisas que a gente não sai do lugar. A gente não prospera, não muda de dificuldades. Lembra, Beth, conversamos no último encontro sobre o que é prosperidade? Prosperidade é você mudar de desafios. Os desafios têm que ser outros mesmo. Aí você está prosperando. Quer ficar no mesmo a vida toda por causa daqueles desejozinhos, daqueles sonhozinhos, daquelas crençazinhas que fica lhe prendendo ali no mesmo lugar? Não sai dessa dimensão. Gente, chega de ter problemas da 3D. Vamos ter problemas agora da 5D, que a gente nem sabe como é que é os desafios da quinta dimensão. Como são os desafios da quinta dimensão?
que deve ter, tem, né? Não é o mundo feliz, o mundo celeste, a quinta dimensão. É o mundo de regeneração, para onde a Terra, a humanidade está tentando caminhar, né? Tentando ir. Então, os nossos problemas, os nossos desafios ainda são de terceira dimensão. Gente, essa pobreza de espírito. Vamos abrir o nosso espírito, viver o espírito, viva como espírito. Ah, Angélica, eu queria saber, quando eu desencarnar, o que é que eu vou fazer na vida espiritual? Criatura, você é um espírito. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Aqui é um plano espiritual. Quem está lá diz que aqui é o plano espiritual material. Lá é o plano espiritual, extrafísico. Mas são planos. Apenas estamos no plano material, mas somos espíritos. Então, o que faremos lá depende do que estamos fazendo aqui. Vivamos como espíritos. Nos libertemos dos apegos. A gente se apega... Quando a gente diz assim, se apega às coisas e às pessoas, é porque estamos apegados às nossas crenças. Porque o apego às coisas, às situações, às circunstâncias e às pessoas é por causa do apego às crenças. Nos libertemos das crenças que o sofrimento acaba. E a gente compreende a razão de todas as experiências. E quando a gente compreende, gente, só resta, não tem outra coisa a ser feita a não ser gratidão. Meu Deus, como foi boa essa experiência. Doeu, o impacto foi forte, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Gratidão, porque hoje eu compreendo o que antes eu não compreendia. E justamente por causa disso, hoje eu sou mais feliz. Um pouco ainda menos do que amanhã, mas é para lá que estamos caminhando. E que assim seja, porque assim já é. Basta que a gente queira, porque depende da gente. Se Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, a gente só não suporta, só não compreende se a gente não quiser.